Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 53. Eu sou a professora Flaviane e não deixe então de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para suas anotações, né? Lembrando que elas são importantes para responder às atividades e fazer o exercício de fixar o conteúdo. Então, não deixem de ter em mãos esses materiais, porque eles fazem parte da nossa aula também. E hoje, então, a gente vai encerrar em relação a esses elementos naturais da paisagem, que a gente vem vendo, né, nessas aulas anteriores, hoje é a última aula, e vamos encerrar, então, a questão da vegetação. Então, vamos caracterizar dinâmicas dos componentes físico-naturais dentro do território nacional, a distribuição e biodiversidade da vegetação. Então, a gente viu, né, na aula passada, algumas das vegetações que se apresentam no nosso território e hoje a gente vai dar continuidade, então, a elas e vai encerrar esse tópico aqui. Então, o cerrado é a segunda maior formação vegetal do Brasil, né? O cerrado ele ocupa mais de 20% do território nacional. Ele predomina, então, na região centro-oeste e o clima que o caracteriza é o tropical semi-úmido. Daí se estende de forma contínua para os estados das regiões Nordeste e Sudeste. Atinge ali uma pequena área da região sul e apresenta manchas, né? Então é esparso. Ali dispersas então na Amazônia. É um tipo de savana com a maior biodiversidade do planeta. Então o cerrado, né, por ser uma vegetação parecida com a savana, então é uma vegetação de pequeno porte, como a gente vai ver. Trata-se de uma vegetação altamente devastada, então, né, foi retirado muito dessa vegetação pela questão, né, principalmente em decorrência do avanço das atividades do agronegócio. Então, aqui é onde, né, se localiza principalmente o cerrado, aqui no centro do país, e ocupa 20%, então, do nosso território, esse tipo de formação vegetal aqui. Há o predomínio de vegetação de pequeno porte e árvores isoladas. Então, aqui mais uma vez, né, a gente não tem um grande número de árvores presentes juntas, né, densamente, como nós vemos na Amazônia e na Mata Atlântica. Então, elas são esparsas, né, e são de pequeno porte. A duração da estação da seca é de 6 meses. Então, esse é um período em que as plantas elas aproveitam a reserva hídrica que tem no subsolo e, dependendo, então, das plantas, do seu sistema de raízes, que pode ser superficial ou mais profundo, elas secam ou se mantêm mais verdejantes. Se for um sistema de raízes mais superficial, então ela não vai dar conta, né, de absorver água, então elas vão secar. Mas se for um sistema de raízes mais profundos, então essa planta vai conseguir captar essa água que está lá no subsolo presa e vai conseguir se manter durante esses 6 meses ali nessa questão da sobrevivência das plantas. As plantas elas são de pequeno porte, são esparsas justamente por essa questão da falta de água ali, né, da escassez hídrica que ocorre na região devido ao tipo de clima que se apresenta. Aí passamos então para o próximo, que seria a caatinga. Ocorre na zona semiárida. Vocês lembram quando nós falamos sobre o clima? Que aqui era a região do polígono das secas? Então, o tipo de vegetação que ocorre então nesse polígono das secas é a caatinga. A zona semiárida ela é a mais populosa do planeta, né, em relação a esse tipo de clima, é um clima seco, e ocupa parte da região nordeste. O nome caatinga ele vem do tupi-guarani e significa floresta branca. Isso se deve ao fato de que a maior parte do ano esse tipo de vegetação tem um aspecto mais esbranquiçado, justamente pela falta de água. Então não existe, né, uma exuberância da vegetação em relação à cor, né, mais esverdeada. Como existe essa escassez hídrica, então o que a gente vê então, é uma vegetação mais seca, né, e com essa falta do verde ali pela escassez hídrica. As plantas, então, desse tipo de vegetação são adaptadas a essa falta de chuva. Então, a gente vai ter o quê? Predomínio, por exemplo, dos cactos, que armazenam água dentro deles, aqui, né, dentro do caule,
a gente tem a água e a gente tem algumas espécies de arbusto, então, que extraem águas mais profundas, então, sistema de raízes mais profundo, para que possa se alcançar, então, a água do lençol freático e essa vegetação possa sobreviver em meio nessa aridez aqui. Muitas plantas não apresentam folhas durante longos períodos e se acredita que muitas espécies endêmicas, lembram que são espécies endêmicas que nós vimos na aula passada? São espécies que se desenvolvem em locais específicos, então são só encontradas naquele lugar. Então a gente tem espécies endêmicas aqui na Caatinga também. E essas espécies têm potencial econômico, ainda que sejam pouco conhecidas. Então, apesar, desse aspecto seco, de toda essa falta hídrica que infelizmente ocorre na região, existe sim potencial econômico, por detrás então dessa vegetação aqui. Aí a gente tem os campos ou então pampas, que vai ser sinônimo também, os campos sulinos. A vegetação dos campos se caracteriza pela predominância de gramíneas. Então, mais uma vez, vai ser uma vegetação de pequeno porte, gramíneas, arbustos ali de baixíssimo porte. No Brasil, é encontrada principalmente no Rio Grande do Sul e ocupa quase metade do território, então, rio-grandense. Ela se estende para outros países, então, assim como a floresta amazônica, que não se restringe apenas ao território brasileiro, os campos, eles também abrangem territórios vizinhos ali, como, por exemplo, então, Uruguai e Argentina. Essa formação vegetal engloba mais de 150 mil quilômetros quadrados de pastagens naturais, uma vez que se trata de campos, e é bastante utilizada, então, justamente para esse fim, de alimentação ali do gado, e para uma pecuária mais extensiva. Por se apresentar, então, aqui com um relevo mais plano, pouco íngreme, então, é bem benéfico, bem voltado a esse tipo de atividade ali, que é a pecuária, Apresenta campos, então já é uma alimentação natural, é uma alimentação mais fácil para os animais e não existe relevo ali que dificulte o manejo, o jeito de se levar, então, esse tipo de atividade econômica. Então, aqui, onde se localiza, nessa região aqui pega o sul do Brasil, metade ali do Rio Grande do Sul, e se estende, então, para países vizinhos, como a Argentina e o Uruguai. E a característica é essa aqui, campos extensos, principalmente gramíneas, e alguns arbustos que se apresentam também. Depois a gente tem o complexo do Pantanal. Ele está localizado na região centro-oeste, entre os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e se estende também a outros países, países vizinhos, que são a Bolívia e o Paraguai. Nesses outros países, esse complexo que nós conhecemos como Pantanal é conhecido como Chaco. Então, é uma região que apresenta um clima tropical. Esse tipo de vegetação tem formações diversas, por isso que a gente chama de complexo, porque não é um predomínio de um tipo, numa característica mais específica. É um complexo, são vários tipos que a gente consegue encontrar ali. O Pantanal, ele apresenta áreas que ficam alagados durante o período de cheias, quando há o transbordamento dos rios ali que compõem o complexo pantaneiro, e é então uma vegetação disposta em zonas de alagamentos frequentes. É uma vegetação que precisa da água para se desenvolver, O Pantanal é um grande complexo que apresenta os mais variados tipos de vida, tanto em relação a animais quanto plantas, e ele sempre tem água, A água está relacionada ali ao desenvolvimento de muitas atividades, e isso inclui também a questão da vegetação. Então, aqui o complexo pantaneiro, ele se estende, então, para os países vizinhos, Mato Grosso do Sul aqui, e para os países vizinhos. E assim ele se apresenta, a presença de água é constante aqui no local e ela é essencial para o desenvolvimento dos tipos de vegetação que a gente consegue encontrar no local. Aí a gente tem a vegetação litorânea, que se apresenta ao longo de todo o litoral. Aí elas são divididas em duas,
restinga e manguezais, tá? Essas são bem próximas mesmo do litoral, são ligadas ali, tem relação com as praias, inclusive. A Mata Atlântica, ela fica próxima, mas ela é uma vegetação que você encontra ela por interior ainda, né? Ela não está restrita ali por exemplo, a faixas de areia. Ela vem para o interior, ela se estendia, né, ao longo do nosso litoral e ela avançava para o interior. Aqui a vegetação litorânea não, ela está restrita, então, justo à proximidade do mar ali. O mangue, que é uma das primeiras vegetações, né, a restinga e os manguezais. O mangue é a vegetação típica de regiões alagadiças e lodosas, o que a gente denomina também de vegetação de transição, então entre o mar e a terra firme, que surge entre o ambiente terrestre, né, e marinho. Reúne uma vegetação que tolera a salinidade devido à presença, né, justamente da água do mar. Tem a presença de árvores de médio e grande porte e que apresentam raízes aéreas, justamente porque, né, elas ficam, né, ligadas ali ao litoral, ali à água. Não existe solo para que essas raízes elas possam se firmar. Então, essa vegetação se adaptou e a gente tem raízes aéreas. E também porque tem falta de oxigênio dentro do manguezal ali, por se tratar de um lodo, né, uma lama. Então, aqui, ó, esse tipo de vegetação que acaba se apresentando. As raízes aéreas, elas estão para fora e, estando para fora, a vegetação ela consegue fazer o processo de respiração próprio. E aqui, né, sempre a presença da água e esse material lodoso, escuro. A restinga, ela já está em terra firme, ó. O mangue, ele está ligado, né, à questão do mar aqui, então é uma transição, né, entre a água doce e a água salgada ali, e a restinga, ela já está ligada aos cordões de areia. É uma planície arenosa, costeira, de origem marinha, que inclui a praia, cordões arenosos, depressões entre esses cordões ali, e é uma vegetação adaptada a essas condições aqui. Então, uma vegetação que consegue crescer na areia. A cobertura vegetal das restingas pode ser encontrada em praias, dunas, sob esses cordões arenosos e associadas a depressões, a locais mais baixos. É as plantinhas, né, que a gente consegue ver na praia. E, né, assim como o mangue, a restinga também está associado a todo o litoral do Brasil. Então é isso, pessoal, em relação à vegetação, tá? Não deixem, então, de fazer as suas atividades, tá? Para que vocês fixem melhor esse conteúdo. A partir da próxima aula, nós vamos usar todas essas informações que nós tivemos ao longo, né, dessas aulas ali, em relação a relevo, clima, hidrografia e vegetação, para que a gente possa compreender, então, 2 tópicos importantes: biomas e domínios morfoclimáticos, tá? Então, não deixem de fazer as atividades e nos vemos nas nossas próximas aulas aí. Tchau, tchau!